Olá, gente, a paz do Senhor entre nós, amém? Eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo sobre um capítulo do livro que eu tô lendo aqui, Mulher Única, esse aqui, ó. Um livro muito bom para nós mulheres cristãs, né, que queremos aprender mais como ter uma vida melhor, tanto pessoalmente como nos relacionamentos que nós temos, né? E aqui nesse capítulo, que é o capítulo 10, vai falar sobre as esposas sábias e os maridos empedernidos, que são aqueles maridos difíceis, né? Duros, que não gostam muito de ceder, né? Ou não são cristãos. Então, eu vou citar aqui alguns pontos para a gente aprender um pouco, tá? Desse capítulo, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Ou vai, pelo menos, trazer algum aprendizado para a gente. Para agora, para o futuro, ou para alguém que precise, alguém que pergunte. Amém? Vamos lá, né? Aqui a autora, na verdade o autor Edwin, ele diz que tudo começou no jardim do Éden, quando Eva viu que o fruto da árvore era bom, bom entre aspas, né? Ela não percebeu que o seu desejo de comer o fruto era mau. Então, ao transgredir o mandamento, ela e Adão, tanto Eva quanto Adão negaram o direito de soberania de Deus sobre as suas vidas. Veja, esse foi o primeiro ponto, né? Para a gente avaliar. O segundo ponto é que Deus, em sua soberania, ele tem o direito de determinar o que é bom e o que é mal. Certo? Então, o pecado ele consiste em negarmos, né, o direito divino de posse sobre nós. Daí vem o terceiro ponto para a gente refletir. A estratégia do diabo é dividir e a de Deus é unir. Então, ao tentar o homem e levá-lo a pecar, Satanás o separou de Deus. Porém, Deus uniu a si mesmo o homem ao redimi-lo do pecado. Então, ainda hoje, para a gente entender, a estratégia do diabo é separar as pessoas de Deus. Os maridos das esposas, ele também quer separar, os pais dos filhos, e destruir os relacionamentos e a vida de todos nós. Graças a Deus, o propósito da vinda de Cristo foi e é destruir as obras do diabo. O propósito e o desejo de Deus é trazer dignidade e união ao casamento. Para isso, Cristo teve de pagar a punição pelos nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando dentre os mortos para que fôssemos justificados diante de Deus e pudéssemos ser um com Ele. Essa é a sabedoria de Deus. Ele quis que a gente fosse um com Ele. Então, existem dois tipos de pessoas, as salvas e as não salvas. E elas vivem em dois reinos diferentes. Os não salvos, eles vivem no reino de Satanás. E os salvos no reino de Deus. A conversão é o processo pelo qual Deus nos resgata do reino das trevas e nos traz para o reino da luz por meio do novo nascimento. Daí a gente vai entrar aqui no quarto ponto, que é importante a gente saber. Quando o ego é o senhor das nossas vidas, então o egoísmo vai ser a regra que a gente vai seguir. Mas quando Deus é o Senhor, o amor é a regra. Percebe a diferença? Quando a gente pensa muito no nosso eu, eu não gosto, eu não quero, eu não acho bom, isso tudinho é egoísmo. Quando a gente coloca Deus como Senhor, a gente pensa, o que Deus faria nessa situação? O que Jesus faria? Então, nós temos que lançar o amor como a regra. E daí nós deixamos o egoísmo de lado e trazemos o amor. Glória a Deus, né? Então, cônjuges que vivem em reinos diferentes e depois são unidos em Cristo são grandemente abençoados. Porém, tais casos são raras exceções. Então, vamos aqui fala um exemplo, né? Mas aí eu vou passar aqui em diante, tá? Para o quinto ponto, que é bom a gente saber.
A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Esse trecho aqui fala que a sabedoria é do que mais necessitamos nessa vida. A sabedoria ela nos dá uma vida longa e boa, nos dá riquezas, honra, prazer e paz. Conhecimento é informação sobre os fatos. E entendimento é a interpretação dos fatos, mas a sabedoria é a aplicação dos fatos. Apenas conhecer não é suficiente, a gente precisa ter a sabedoria. E existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria desse mundo, que é a demoníaca, a terrena, e existe a sabedoria de Deus, que tem as características da natureza de Deus e promove a paz. Então a gente não pode resolver conflitos entre a luz e as trevas por meio da sabedoria do mundo. Precisamos da sabedoria de Deus, que vem somente da palavra de Deus por intermédio do seu Espírito, o Espírito Santo. Amém? Temos também um sexto ponto interessante para a gente citar aqui, que é o temor do Senhor é se afastar da prática do mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque o princípio da sabedoria é afastar-se do mal. Então, a gente só pode dizer que busca a sabedoria e vive a sabedoria de Deus se tememos a Deus, se Deus é o nosso Senhor. Aquele que possui o temor do Senhor e a sabedoria de Deus tem autoridade sobre o diabo. E a sabedoria de Deus destrói as obras do diabo. Por isso é que a gente precisa dela. Entende? Se a gente não tem a sabedoria, basta a gente pedir a Deus, que prometeu nos dar abundantemente. Glória a Deus. Amados, nós somos influenciáveis e não conseguimos ver ou entender as coisas perfeitamente. Crer em Deus é uma atitude sábia e recusar-se a confiar é falta de fé e de sabedoria. Não confiar em Deus é insensatez. Daí tem um sétimo ponto também, que diz que a prova da nossa falta de sabedoria encontra-se, por exemplo, no uso de substâncias que podem nos matar. Quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim, Ele deu o domínio sobre a terra, incluindo a vida vegetal. Hoje em dia a gente vê no nosso mundo pervertido, as plantas é que estão dominando a humanidade. A cerveja, o álcool, a maconha, a cocaína, todos esses são derivados de planta. E quem faz o uso dessas substâncias se torna escravo delas ao invés de senhor. Satanás ele é chamado pai da mentira pelo Senhor Jesus Cristo. Por essa razão é verdade afirmar que adúlteros, alcoólatras, abusadores e viciados são mentirosos. É preciso compreender e aceitar esse princípio óbvio como um fato, para a gente ser capaz de lidar com tais homens ou mulheres dessa forma. Se a gente negar isso, a gente mascara a verdade e a gente corre na direção oposta da solução do problema. Tá? O oitavo ponto também que é muito importante a gente citar aqui é que as mulheres se casam com os homens que têm problemas sérios, muitas, como esses de alcoolismo, de vício, de abusador, e elas pensam que vão conseguir mudar o marido. E elas se enganam quando fazem isso, porque tudo que um homem precisa é de Deus. E uma boa mulher, ela pode ajudar, mas a maior necessidade de um homem é de Deus. A necessidade mais urgente de uma mulher casada com um abusador ou viciado é receber a sabedoria de Deus para lidar com seu marido e com a situação em que ela se encontra. Amém? Então, amados, só para finalizar, eu vou citar aqui mais um tópico, que diz que a nossa cova dos leões são os nossos pensamentos, sentimentos e motivações irracionais. Os leões que desejam nos destruir são o ciúme, a inveja, o ódio, a ira, a malícia, a vingança, as brigas, o rancor, a crítica negativa e muitas outras.
No entanto, Deus fechou a boca dos leões lá, livrando Daniel. E Ele pode fazer o mesmo por nós. Amém? Se você crê, faça uma oração nesse momento, do seu jeito. Peça a Deus para tapar a boca dos leões na sua vida, para lhe ensinar a partir de hoje a você seguir em frente, crendo que Deus pode fazer o mesmo que fez por Daniel, por você, por mim. Porque Deus é único. Ele é o único onipresente, está em todo lugar, onipotente, o Todo-Poderoso e onisciente. Ele sabe de tudo. Então, se Ele nos criou, Ele é o único que pode nos ajudar a passar pelos problemas que nós criamos. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.